Antes mesmo de elevarmos a nossa voz em oração, quero te convidar a aquietar o coração e lembrar de uma verdade profunda. Nada do que Deus fez por você começou por acaso. A cruz não foi um plano emergencial. A ressurreição não foi improviso. Tudo nasceu no coração de Deus antes que o mundo existisse. Antes do tempo, antes da sua história começar, Deus já havia pensado em você com amor e propósito. A obra de Jesus, sua morte, sepultamento e vitória sobre a morte, é o centro do plano divino para resgatar, restaurar e reconciliar você com o Pai. Não é apenas um evento histórico, é a maior demonstração de amor já revelada. Em Cristo, Deus decidiu não apenas te salvar, mas te trazer para perto, te fazer parte da sua família, te dar um novo começo e uma nova identidade. A palavra nos ensina que em Cristo já recebemos bênçãos espirituais que não dependem do nosso esforço. Perdão, paz com Deus, acesso à sua presença, vida eterna e esperança viva fluem diretamente da graça. Você não precisa implorar por algo que já foi liberado no céu. Em Jesus, você já foi alcançado. Se essa verdade falou com você, escreva Amém, eu creio nos comentários. A palavra de Deus revela que quando estamos em Cristo, não vivemos tentando conquistar o favor do céu. Vivemos a partir de uma posição de bênção. Deus já derramou sobre nós tudo aquilo que é necessário para uma vida plena diante dele. Isso significa que você não está esquecido, nem invisível aos olhos do Pai. Pelo contrário, em Jesus, Deus já liberou sobre a sua vida graça, direção, consolo e poder espiritual. Ser abençoado em Cristo não se resume a coisas materiais. As maiores riquezas são espirituais. Perdão que cura a alma, paz que excede todo entendimento, reconciliação com Deus e a presença constante do Espírito Santo. Mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente, a realidade espiritual já foi estabelecida. Você não luta para ser aceito. Você vive porque já foi aceito. Quando Deus olha para você em Cristo, Ele não vê condenação, vê redenção. Não vê falha, vê propósito, não vê rejeição, vê filiação. Isso muda a forma como oramos, pensamos e caminhamos. Você não ora como alguém distante, mas como filho. Você não clama com medo, mas com confiança. A bênção não é uma promessa distante, ela é uma realidade presente para aqueles que estão em Jesus. Se você recebe essa verdade, escreva "Eu sou abençoado em Cristo" nos comentários. A palavra de Deus nos leva ainda mais fundo quando revela que a nossa história com Ele não começou quando decidimos buscá-lo. Antes mesmo de você conhecer a Deus, Ele já te conhecia. Antes do seu primeiro acerto ou do seu primeiro erro, o amor do Pai já estava direcionado a você. A Bíblia declara que fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, não por mérito, mas por graça. Isso significa que a sua vida não é um acidente, você não é um plano B, você não é um erro tentando dar certo. Deus te escolheu com um propósito santo, viver separado para Ele, andar em amor e refletir a sua glória. Essa escolha não foi baseada no seu desempenho, mas na decisão soberana de Deus de amar, salvar e transformar. Mesmo quando você falhou, o amor de Deus não recuou. Mesmo quando você acertou, não foi isso que garantiu a escolha. A graça sempre esteve no centro. Deus não te chama porque você é perfeito. Ele te aperfeiçoa porque te chamou. Essa verdade cura feridas de rejeição, quebra mentiras antigas e restaura a identidade de quem entende que pertence ao Pai. Se essa palavra confirma quem você é, escreva "Eu sou escolhido por Deus" nos comentários.
A escolha de Deus não parou em te separar para Ele. A palavra revela algo ainda mais profundo. Você foi adotado. Em Cristo, Deus não apenas te perdoou, Ele te recebeu como filho. O pecado havia quebrado a comunhão no início, criando distância entre o homem e um Deus santo. Mas na cruz, Jesus tomou o nosso lugar, carregou nossas culpas e abriu novamente o caminho para o Pai. Por meio do sacrifício de Jesus, você não é mais um estranho tentando se aproximar de Deus. Você faz parte da família, você tem acesso, você tem nome, você tem herança. O Espírito Santo em você clama Abba, Pai, revelando uma relação de intimidade, cuidado e pertencimento. Isso muda tudo. Você ora como filho, confia como filho e descansa como filho. A adoção não foi uma obrigação para Deus, foi um ato de amor. Ele te quis, Ele te escolheu, Ele decidiu te chamar de filho. Quando Jesus declarou ser o caminho, Ele não fechou portas. Ele revelou a porta que já estava aberta. Pelo sangue de Cristo, sua vergonha foi removida e sua história foi restaurada. Se você se alegra por ser filho de Deus, escreva "Eu sou filho do Pai" nos comentários. Em Cristo, Deus não apenas te adotou, Ele também declarou algo poderoso sobre você. Você é aceito. Não aceito por causa do que faz, mas por causa de quem Cristo é. A graça não te tolera, ela te acolhe. A redenção foi paga com sangue, e isso prova o valor que você tem para Deus. O preço foi alto porque o amor é eterno. Ser redimido significa que a dívida foi quitada. O passado não tem mais poder legal sobre você. A culpa foi cravada na cruz e a condenação perdeu sua voz. Agora, quando Deus olha para você, Ele não vê rejeição, abandono ou falência espiritual. Ele vê alguém coberto pela justiça de Cristo, envolto pela graça e sustentado pelo perdão. Não existe mais sentença de condenação para quem está em Jesus. A cruz encerrou o caso. A graça escreveu um novo capítulo. Você não vive mais tentando se justificar. Você vive confiando no que já foi feito. Isso gera descanso na alma e liberdade no coração. A aceitação de Deus cura feridas profundas e restaura a esperança. Se você recebe essa verdade, escreva "Estou coberto pela graça" nos comentários. Deus não parou na redenção. Ele foi além. A palavra nos ensina que, quando cremos em Cristo, fomos selados com o Espírito Santo. Esse selo não é simbólico, é espiritual e eterno. Significa que pertencemos a Deus. O Espírito Santo é a presença viva do Pai em nós, confirmando que a obra iniciada por Ele será completada. Ser selado é ser marcado como propriedade do Senhor. É carregar dentro de si a garantia de que Deus não abandona aquilo que ama. Mesmo nos dias difíceis, mesmo quando as emoções oscilam, o Espírito Santo permanece fiel, guiando, consolando e fortalecendo. Ele nos lembra quem somos e a quem pertencemos. O Espírito Santo também é aquele que nos transforma de dentro para fora. Ele convence, direciona, corrige e capacita. O que Deus começou em você não ficará inacabado. Cada etapa, cada processo, cada aprendizado está sob o cuidado do Pai. A sua vida não está à deriva, ela está nas mãos de Deus. Se você crê que é selado pelo Espírito Santo, escreva "Eu pertenço a Deus" nos comentários. Quando entendemos tudo o que Deus fez por nós, somos chamados a responder com uma vida diferente. Não fomos resgatados para continuar vivendo da mesma forma. Fomos chamados para refletir Cristo em pensamentos, palavras e atitudes. Deus nos chama para não nos misturarmos com os valores que nos afastam dele, mas para vivermos separados, consagrados e alinhados com a sua vontade. Isso não significa isolamento, mas transformação.
Vivemos neste mundo, porém não somos moldados por ele. A mente precisa ser renovada diariamente para que possamos discernir o que agrada a Deus. O Espírito Santo nos capacita a dizer não ao pecado, e sim à vida que glorifica o Senhor. Não é sobre aparência religiosa, é sobre um coração rendido. Quando escolhemos viver para Deus, nossas decisões passam a refletir quem governa nosso interior. Não somos guiados por pressões externas, mas pela verdade da palavra. Essa vida separada não é pesada, ela é libertadora. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais livres nos tornamos. Se você deseja viver separado para Deus, escreva "Minha vida é do Senhor" nos comentários. Chega um momento na caminhada com Deus em que precisamos decidir quem realmente governa o nosso coração. Não é possível andar em verdadeira liberdade com o coração dividido. Jesus nos ensina que não podemos servir a dois senhores. Quando escolhemos Cristo, escolhemos a luz, a verdade e a vida. Essa escolha é diária e exige entrega. Rendição não é perda, é ganho. Quando abrimos mão do controle, permitimos que Deus nos conduza por caminhos seguros. Não queremos ser governados por dinheiro, conforto, status ou aprovação humana. Queremos que Cristo reine. Essa decisão muda prioridades, transforma desejos e redefine o propósito da vida. Seguir Jesus é escolher a luz, mesmo quando a escuridão parece mais fácil. É dizer, não é a minha vontade, mas a tua. É permitir que o Espírito Santo trabalhe profundamente em nós, removendo tudo aquilo que nos afasta de Deus. Um coração rendido encontra descanso, direção e paz verdadeira. Se você escolhe Jesus acima de tudo, escreva "Eu escolho Cristo" nos comentários. A vida cristã não é marcada pela ausência de lutas, mas pela presença de Deus em cada passo. Carregar a cruz diariamente é escolher obedecer mesmo quando é difícil, é permanecer fiel nos momentos ocultos, quando ninguém está vendo. É nesses detalhes que o caráter é formado e a fé é fortalecida. Cristo vive em nós para nos capacitar a vencer o pecado, resistir à tentação e caminhar em santidade. Não andamos sozinhos. O Espírito Santo nos fortalece e nos lembra que fomos chamados para uma vida que glorifica a Deus. Quando escolhemos morrer para nós mesmos, encontramos a verdadeira vida em Cristo. Se essa é a sua decisão hoje, escreva "Eu vivo para Cristo" nos comentários. Pai amado, chegamos diante de Ti com um coração grato e rendido. Reconhecemos que tudo o que somos e temos vem de Ti. Desperta em nós uma fome profunda pela Tua presença, um desejo sincero por justiça, santidade e comunhão contigo. Que nada neste mundo seja mais importante do que permanecer em Ti. Ensina-nos a permanecer ligados a Cristo, como ramos ligados à videira, vivendo em oração na Tua palavra e em obediência. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, mas contigo somos fortalecidos, restaurados e transformados. Trabalha em nossos corações, molda nossos desejos e alinha nossa vontade à Tua. Obrigado, Pai, porque o Senhor continua operando em nós. Confiamos que a boa obra iniciada será completada. Recebe nossa vida como entrega total. Oramos no nome poderoso de Jesus, certos de que somos ouvidos e guardados pela Tua graça. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva "Glória a Deus" nos comentários e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra.